Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Aqui que está falando o professor Giovanni. Vamos ao PET 2, semana 1, explicação do conteúdo. Antes de nós seguirmos com o nosso vídeo, não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo sair e deixe o seu like, tá bem? Mudança de estado físico da matéria é o primeiro, tá? Então vamos lá. Os estados físicos nós temos quais são? Depois nós vamos ver a fórmula da água, H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Para isso nós precisamos dela, tá bem? Para podermos ver o estado físico da matéria, tá? Então a água é essa aí, ó, que a gente conhece a molécula da água, tá? Então 2 de hidrogênio, igual tá aí, 1 de oxigênio. Então, quando elas estão juntinhas, elas se organizam dessa forma aí, tá? Sempre oxigênio pareado com o hidrogênio da outra molécula, beleza? Então, vamos lá. Essa é a molécula, tranquilo? Ah, professor, o que é molécula? Isso é assunto de outra aula, depois a gente vê sobre isso aí. Mas eu acho que você já tem pelo menos um princípio do que é molécula, tá bom? É a menor quantidade da matéria dentro de uma mesma característica, no caso para substâncias moleculares. Mas nós temos outro tipo de substância, mas deixa assim por enquanto. A molécula da água é essa aí. E aí nós temos os estados físicos da água. Então aqui, cada bolotinha dessa aqui seria uma molécula de água, tá? Onde o sólido está juntinho, o líquido um pouco mais espalhado e o gasoso mais distante, beleza? Então nós temos o sólido, as moléculas mais juntas, forma e o volume são constantes. Como assim, professor? Uai, o gelo, o volume dele, você não consegue mudar o volume. Como assim? Você não consegue mudar o tamanho dele. E também a forma dele é fixa, só muda quebrando, né? Você não consegue pegar e moldá-lo, beleza? Já o líquido, as moléculas estão mais distantes. Por isso, a forma é variável. Então, olha lá, a diferença do líquido para o sólido. A forma é variável e o volume é constante. Como assim? A gente não consegue comprimir, a gente não consegue mudar o tamanho do líquido. Consegue um pouquinho, mas não consegue, vamos dizer assim, é desprezível a quantidade que consegue. E o gasoso, nós temos o gasoso onde as moléculas estão muito distantes. Inclusive, aí para mim no desenho está até muito perto, tá? Poderia até afastar um pouco mais, é bem distante. E a forma e o volume, por causa disso, são variáveis. Como assim, professor? Forma e volume variáveis. Tanto a forma quanto igual líquido, eu tenho um copo, né? A gente vê que a forma é variável. O gasoso, do mesmo jeito, ele pega e ocupa o espaço. Você tem uma vasilha lá vazia, o ar ocupa aquele espaço, aquele formato. Então a forma é variável. E o volume é variável no sentido que você consegue pegar e comprimir, você consegue apertar, né, essa quantidade de ar, diminuindo o espaço entre as moléculas, entre as partículas, tá bom? Então o gasoso ele tem a forma e volume variáveis. Então nós temos aqui sólido, líquido e gasoso, e eles mudam um para o outro, né? E a água é a única substância que consegue alcançar os três estados nas condições de ambiente da Terra. Ela consegue alcançar os três estados na condição de ambiente aqui, da superfície da Terra, tá? Não vamos pensar no núcleo, né? Que aí já entra outra história. Mas na superfície da Terra, nas condições ambientais que nós temos no planeta, ela consegue estar sólido, líquido ou gasoso, dependendo da região ou da condição de pressão que ela se encontra, tá bom? Então vamos lá. Então são esses estados físicos. A outra coisa são as mudanças de estado físico, como nós vimos aqui. Então vamos lá. Nós temos sólido, líquido e gasoso, certo? Sólido, líquido e gasoso. Então do sólido para o líquido nós temos a fusão, mas não é essa fusão, né? Então fusão, a fusão nós passamos do sólido para o líquido, beleza? E aí, do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Já voltando, isso aqui nós estávamos esquentando, né? E diminuindo a pressão. Agora nós vamos resfriando do líquido, do gasoso passa para o líquido, e do líquido passa para o sólido. E tem aquela situação que às vezes acontece de passar do sólido direto para o gasoso.
nós chamamos de sublimação. E eu gosto de utilizar o termo ressublimação quando é ao contrário. Então, a sublimação é passando do sólido para o gasoso, e a ressublimação quando vem do gasoso para o sólido. Beleza? Então, nós temos a fusão de sólido para líquido, vaporização de líquido para gasoso, condensação de gasoso para líquido, solidificação de líquido para sólido, sublimação de sólido para gasoso, ressublimação de gasoso para sólido. Tranquilo? Então, nós temos essas aí. E aí, nós temos uma seguinte condição aqui, ó, dentro dessas mudanças. A temperatura e a pressão, ela atua de uma forma diferente, cada uma delas. Uma atua positivamente, enquanto a outra atua negativamente, numa direção e vice-versa na outra. Como assim, professor? Então, nós vimos a fusão, vaporização, condensação, solidificação, sublimação e ressublimação, beleza? E aí, indo do sólido para o gasoso, nós temos a temperatura e a pressão. A temperatura sobe e a pressão desce para acontecer isso. Então, quanto menor a pressão, mais fácil passar para o estado gasoso. E quanto maior a temperatura também. Se a gente aumenta a pressão, a temperatura tem que ser maior nessas situações. Por isso que muitas vezes em grandes altitudes a água alcança o estado sólido com muita facilidade. E nós temos ao contrário, né? Vindo de gasoso, líquido, depois para sólido. E aí eles vão atuar agora ao contrário, a temperatura caindo e a pressão subindo. Beleza? Então, quanto menor a temperatura, tende a ir do gasoso para o sólido. E aí a pressão maior também atua nesse sentido. Inclusive, nessa situação aí que a gente encontra aqui, nós conhecemos a panela de pressão. Não é depressão, porque ela está triste, não, tá? É a panela de depressão. Ou seja, ela acumula pressão aqui dentro. E aí a água que está aqui dentro alcança mais do que a temperatura que ela poderia alcançar no estado líquido. Porque há um limite de temperatura que a água pode alcançar no estado líquido. Tá? Ela não alcança mais. Aí quando aumenta a pressão, ela consegue alcançar uma temperatura maior, mesmo estando no estado líquido, porque ela não consegue evaporar. Por isso, inclusive, aquela história assim, a panela de pressão explodiu e secou tudo que estava lá dentro. Por que secou? Porque tirou a pressão. E aí a água saiu do estado líquido para o gasoso de uma vez. Tá bem? Então, nós temos, junto com as mudanças de estado físico e os estados físicos da matéria, o ciclo da água. Então, nós conhecemos esse ciclo da água, né? Onde você vê que a água, ela, né, faz uma contínua circulação no planeta, e aí nós vamos ver essa animação aqui, tá bom? E vou clicar aqui agora, vamos avançar para essa animação. Então, vamos ver. A evaporação, né, também conhecido como ciclo hidrológico, o ciclo da água, né, vai quando a energia do Sol incide na Terra. Então, quem que é a fonte de energia? O Sol. Então, quando acontece isso, acontece essa evaporação e o calor, né, vai evaporando a água dos oceanos, dos rios, dos lagos, também a evaporação da água presente no solo. E não acontece só essa evaporação, senão, mas nós vamos ver aí, ó. Então, é a passagem da fase líquida para a gasosa, que ocorre lentamente na superfície dos líquidos. Então, a gente já viu um termo novo, evaporação, porque a gente chamou de vaporização, né? Então, a evaporação é esse tipo de vaporização que passa lentamente, com a energia do Sol mesmo. Então, 84% da água evaporada vem dos oceanos e 16% vem dos continentes. Não, professor, então por que chove tanto? Porque as massas de ar entram do oceano para dentro do continente. Se a gente muda a massa de ar, isso muda também. E outra forma de evaporação é a transpiração, tanto dos animais quanto das plantas. Então vamos ver aqui a transpiração das plantas e dos animais. Vamos ver aqui, a transpiração das plantas acontece aí, ó, pela folha, pelas folhas. Por isso que plantas, a gente falou isso no texto lá da correção, que tem problema com falta de água, elas têm as folhas menores para perder menos água. Já aí dos animais, né? Por isso que animais que tem regiões que falta, tem um pelo mais grosso, um
couro mais grosso. E aí a sublimação, que pode acontecer, mas acontece muito pouco em condições normais, né? Que é a água das geleiras que passam para o gasoso de uma vez. Tá? Então, olha aí, as mudanças de estado físico estão presentes. Então, ocorre nas geleiras, nas altas montanhas, lá, Himalaia, Cordilheira dos Andes, nos polos, norte e sul. Principalmente por causa de mudança de pressão, né? Temperatura. A geleira desceu, aí rapidamente ela sublima. Então, a condensação. Depois que evapora a água em forma de vapor, é transportada pelas massas de ar das regiões mais altas da atmosfera. Então, ela vai subindo. Ah, pessoal, ela forma nuvem? Não, o vapor não forma nuvem. O que forma nuvem é água líquida. Então, olha lá em cima, com a baixa temperatura e também com condições diferentes de pressão, ela vai liquefazer, vai ficando no estado líquido. Então, nuvem é estado líquido. Aí, quando essas nuvens, igual você tomar banho lá, forma gotinha com gotinha, gotinha com gotinha, forma gotão, pesa e cai. É a precipitação. Choveu. Choveu. Né? Então, as gotinhas se reuniram, choveu. Também os cristais de gelo também pesaram, quando se fundiram, aí chove gelo, né? Granizo, não é granito. Granito é pedra mesmo. Então, nós temos a precipitação na forma de chuva, granizo ou neve. Vamos ver os três? Chuva é água líquida. O granizo, água, né, sólida, com grandes cristais. Já a neve são pequenos cristais. Né? Ela é formada geralmente quando a chuva já está caindo, não é formado lá necessariamente na nuvem. Então, as chuvas, né, são mais fortes, frequentes na zona equatorial, na tropical, onde que nós estamos, não é? Nas regiões tropicais, no Oceano Pacífico também chove muito. Então, por outro lado, tem regiões de deserto, e as regiões polares também não tem muita precipitação, né? Agora, o escoamento é quando a água vai para as regiões mais baixas do planeta, né? A tendência de toda a água que cai na Terra é ir para onde? Para o mar. A água no mar, ela é acessível? Não. Aí, é por isso que é importante nós fazermos com que o escoamento no continente seja lento. Por isso que é importante nós não impermeabilizarmos todo o solo. Então, aí tem um escoamento, ele vai pela parte superficial, mas também ele infiltra. E aí vai formar as nascentes, alimentando lagos, rios. Então, é importante nós termos em mente disso. Quando nós afetamos o ciclo hidrológico, nós afetamos isso aí, ó, a quantidade de água potável que nós temos. Então, aí nós temos o escoamento, que vai formar, né, com a infiltração, vai formar lá os lençóis freáticos, que vão virar nascentes, tá? E aí nós pensamos que o ciclo hidrológico ele é essencial. Eu não estou lendo aí, não vou ler aí não, você lê. Ele é essencial para a manutenção da vida na Terra, tá bom? Então é preciso nós termos isso em mente, nós carregarmos esse pensamento e nós trabalharmos nas nossas casas, nas nossas comunidades, para a gente conseguir ter essa manutenção desse ciclo hidrológico, tá bem? Inclusive, querendo ou não, ele que vai fornecer outras coisas, né? Lá, 2/3 da superfície da Terra é coberto do oceano, né? A maior parte, né? 2/3 é de água, mas assim, se você pega, a maior parte é oceano, apenas 2% água congelada, né, em geleiras, e 1% disponível em rios. Então, quer dizer, a água que nós temos disponível para nós bebermos é muito pouca, então a gente precisa cuidar bem dela para que nós possamos ter acesso à água potável para a nossa sobrevivência, não é? Então, no mais, o ciclo hidrológico é isso, é esse aí. E aí eu digo, pensa um pouquinho como você pode ajudar nesse processo na sua casa, às vezes motivando seus familiares, e vamos lá, para a gente poder ter essa água sempre renovada e disponível para nós, tá bem? Então, é esse o vídeo aí. Nós chegamos a essa conclusão. Vamos lá. A fonte de energia nós vimos no ciclo hidrológico, o ciclo da água, é a energia solar, né, que esquenta a água e faz com que ela vá. Professor, qual que é a fonte de energia para ela esfriar? Não, esfriar é falta de energia, é diferente, né? E a evaporação, IA, é
a vaporização que ocorre espontaneamente sob a ação da energia solar, tá? Nós temos outro tipo de vaporização, que é a ebulição, que é aquela que ocorre lá no fogo, lá que a gente leva a água à fervura. Aí quando a água vai à fervura, aí forma aquelas bolinhas, né? E a água toda chega a uma temperatura máxima, que no caso na superfície, ao nível do mar, nas condições de pressão do nível do mar, é 100 graus Celsius. Aqui nós estamos um pouquinho acima, não chega ao 100, é um pouco abaixo. E quanto maior a altitude, mais baixa a temperatura necessária. Por quê? Porque diminui a pressão do ar. Quanto mais alto nós vamos, menor é a pressão do ar sobre aquele líquido. Então, essa é a ebulição que nós usamos para fazer café, usamos para fazer comida. Então, é essa aí que é a ebulição. Tá? Então, temos dois tipos de vaporização, a evaporação e a ebulição. Já o ciclo da água envolve a passagem também pelos seres vivos e por todos os estados físicos. Vocês viram, tá? Não esqueça disso. Então, nós temos aí uma ilustração de um ciclo da água mais completo. Olha lá, ó. O armazenamento da água nos oceanos, a evaporação, condensação, formação das nuvens, né? O armazenamento lá na atmosfera, rios voadores que às vezes vêm do Oceano Atlântico e entra pela Amazônia, assim, crescem ainda mais e vem para a gente, né? Aí tem armazenamento no gelo, a precipitação com chuva, ou com neve, ou com granizo, o escoamento superficial, a infiltração, o escoamento subterrâneo. Nós temos aqui também o exemplo de nascentes, olha aqui as nascentes aqui, ó, né? A descarga do aquífero, uma hora ele vai chegar no oceano, tá? Por baixo. E nós temos muitas regiões que o oceano tem vencido o aquífero, tá? Como no Nordeste tem lugares que, mesmo você pegando a água subterrânea, a água já está salgada. Como dizem, a água está salobra, não dá para consumir mais. Por quê? Porque a força daqui está diminuindo. E por que a força daqui está diminuindo? Porque nós estamos retirando a capacidade da água infiltrar no solo. A água está escorrendo apenas superficialmente. Como é que é o nome disso? Impermeabilização, asfaltamento, cimentar toda a área da casa. Isso tudo vai impedindo o ciclo hidrológico, tá bem? Então nós temos lá o caudal do rio, o armazenamento na forma de água doce, que é o que mais nos interessa, né? Enquanto seres vivos, tem a evapotranspiração, que a gente viu também. Então, é isso aí. Agora, nós podemos entender que esse ciclo da água é importante na produção de energia, nas hidrelétricas. Então, nós temos aqui um esquema da hidrelétrica, bem simples, né? Aí faz um reservatório, faz uma barragem para que a água tenha pressão, passe pelo duto e gire a turbina, que vai girar o gerador e esse produz eletricidade, tá? É uma forma relativamente limpa, mas a gente vê que tem uma região muito grande de alagamento. Tem formas mais limpas que nós estamos precisando aprender a usar, como, por exemplo, a energia solar, né? E aí, volta para o rio, tá? Tem rios que, às vezes, o represamento precisa ser menor, porque a quantidade de água que passa é grande. Então, varia isso tudo, tá bom? Então, é isso aí que é a usina hidrelétrica e, claro, ela vai depender da chuva lá nas nascentes para poder ser alimentada. Sem chuva, sem energia hidrelétrica. Tranquilo? Então, obrigado. Beijo para vocês, com Deus. Até a semana 2. Até lá. Tchau.